deixar vocês aí com gostinho de quero mais, porque hoje a gente vai falar dessa grande máquina. Diga-se de passagem, eu era fã de Tuí, apaixonado. Depois que eu vi esse coleiro cantando, eu falei, misericórdia, eu só quero grego agora. É claro que eu tenho Tuí, né? Mas fiquei apaixonado pelo canto grego através desse coleiraço chamado digital. E o cidadão que botou esse passarinho mesmo no plumo está conosco hoje, nessa noite. Seja bem-vindo, meu amigo Marcos Reis. Você tá bom, meu rei? Obrigado, meu amigo. Tudo bem, graças a Deus. Uma boa noite aí a todos aí. Show de bola. Ô, Marco, pô, cara, a princípio aí, fala onde é que você tá, o que você tá fazendo da vida. Você sumiu um pouco, né, do meio e tal, dos grupos. E aí, como é que tá a sua vida hoje? Agora um pouco mais tranquilo, né? Mas andei morando na região dos lagos, né? E trabalhando no Rio. Querendo ou não, são 180 quilômetros de distância de casa para o trabalho, então é uma coisa meio complicada. Uhum. E daí a gente sabe que coleiro demanda um pouco de tempo, né, cara? De um cuidado maior, né? Você tem que ter um pouco de... se dedicar um pouco mais ao animal. Então... esse foi um dos principais motivos aí do afastamento aí. Show de bola, mas não deixou de criar, não. Sempre tem uma pecinha em casa ali para ouvir ou não? Ou teve algum momento que você ficou sem nada em casa? Ainda estou sem nada. Tem um filhote aí para chegar aí, uma novidade, mas ainda sem nada. Não tem nada em casa. Mas, cara, como é que você consegue? Porque, pô, um coleirista falar isso aí, cara? Rapaz, eu te confesso que eu acho que é a mesma sensação da pessoa que, sei lá, tem algum tipo de vício, ruim ou bom, ficar sem. É um cara... fica em abstinência. É verdade. Ô, Marco, então vamos contar um pouco aí da sua história, né? Da onde você nasceu, seu primeiro contato com os colheiros e trincas, enfim, o passarinho em geral e os torneios, né? Conta um pouquinho aí da sua história. Eu sou carioca mesmo, né? Nascido na Tijuca e criado na Baixada Fluminense, onde eu vim ter contato com os pássaros. Tizil, né? Acho que todo garoto começa meio que com tizil, biquinho de lacre. E daí vieram os colheiros também, né? E isso lá com, sei lá, 11 anos de idade. Comecei mais ou menos com isso, 11, 12 anos de idade. Certo. E ia para as badernas com a molecada para tirar sarro, levava na casa dos colegas. Sim, sim. Na época, hoje é um pouco mais complicado falar sobre isso, né? Mas na época a gente caçava muito, tizil, né? Ia para o mato para caçar, coisa e tal. Uhum. E nos fins de semana, aquela coisa de ir para a baderna, né? Era uma coisa bem amadora ainda, né? Não existia ainda torneios assim. Creio que até existisse, né? Mas não era uma coisa tão divulgada como passou a ser, né? De alguns anos para cá. E a gente não tinha acesso, pelo menos na época. Né? Eu não tenho conhecimento também de que já existia torneio, mas era bem provável que sim. Uhum. E quando foi seu primeiro dia que você pisou no torneio? Você lembra quando foi, aonde foi? Sim. Foi... deixa eu lembrar aqui. Não, Duque de Caxias era uma baderna ainda. Na realidade, o primeiro contato foi numa baderna, né? O torneio eu não consigo lembrar, Pablo. Vou te ser bem sincero, não consigo lembrar. Mas existia uma baderna em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Era ali no bairro... bairro dos Cavaleiros. E era mais Curió, né? E Trinca, Curió e Trinca. E eu gostava muito de Curió também, cara. Sou fã até hoje sou muito fã do canto Paracambi, gosto muito mesmo. E começou aí, se iniciou aí. Nos torneios, eu acho que meu primeiro torneio, se não me falha a memória, foi ainda na Praça do Cimento, né? Que chamava Praça do Cimento aqui no Rio de Janeiro, no Choquinho, torneio do Choquinho. Choquinho. Muito conhecido, né? Conhecido. Até quem não é daí já ouviu falar nesse tal de torneio. Tem vários torneios aí que são muito tradicionais, né? Sapê, Choquinho, a parte que é Porto da Pedra. Porto da Pedra,
Tem muito torneio aí que... Tem um torneio também muito antigo aí do... De Bangu, né? Bangu também. Isso, Bangu. Rio Comprido. Isso. Anderson também, lá em Guapimirim também, é um torneio, né, que a gente conhece muito bem. Tem um antes de Guapi e tem um antes de Nova Iguaçu. Tem um antes também de Nova Iguaçu também. Mas o de Guapi é um pouco maior, um pouco mais organizado, né? É um torneio bem, bem top mesmo. Certo, certo. Ô, Marcos, cara, e a questão de mexer com coleiro? Como que foi o seu início? Você teve dificuldade de começar a entender? Que é uns bichinhos que têm uma dificuldade de a gente entender eles, né, o Marcos? Eu sempre falo assim, aquela questão de entender se ele está faltando, se ele está passando de fêmea, se está faltando, ou se ele está realmente acasalado. Como que você começou esse seu diálogo com o colheiro e entender essa magia que tem em torno dessa ave tão espetacular? Como eu havia lhe dito logo de início, eu comecei com os tizils, né? Com o tizil, mexendo com o tizil, e já mexendo com o tizil de fêmea, né? O passarinho enfemado, né? E querendo ou não, tem gente que critica, né? Tem alguns coleiristas, eu vejo alguns coleiristas hoje em dia dizendo que, pô, mexer com o tizil, pô, mas não sei o que, coisa e tal. E o tizil, ele me deu muita base para isso, né? A diferença que eu acho, no meu ponto de vista, é que o tizil é um passarinho mais fibrado, né? Ele é muito mais fibrado. É mesmo, cara? Nem parece, a gente que não parece, entende. Não aparece, não parece. Às vezes o passarinho fala assim, pô, mas o tiozinho tava cantando ali, chocou pro outro, coisa e tal. Justamente por conta do manejo, né? O cara tem que saber o manejo, tem que saber o ponto do passarinho. E o colheiro não é muito não foi muito diferente. E eu não sei, cara, não sei se foi dom logo de início. Eu sei que o colheiro foi uma coisa apaixonante, arrebatadora, me fez mudar de vez. Eu criava outros tipos de pássaros, né? Como eu te falei, curió, gostava muito de curió. Gosto ainda hoje, né? Mas não tenho. E tizil também, né? Trinca-ferro já nunca foi muito a minha praia, mas o colheiro, cara, ele simplesmente me tomou. Ele me fez cegar para qualquer outro tipo de alado, de pássaros, né? E foi onde eu comecei a mexer mais de maneira mais assim, como é que posso dizer, mais direta, né? Assim, lá pelos 16, 17 anos, eu comecei a mexer com o tizil. Na época, as pessoas ainda tinham uma resistência, né, de dizer que colheiro de fêmea era um passarinho que não prestava, que tudo mais, né? E eu sempre... Eu era o que eles chamavam antigamente, assim, de... O cara vinha com o passarinho... Ih, aquilo ali é um enfemador. Mas eu gostava de mexer já com o passarinho com fêmea, já na época. O que não era uma coisa muito boa. Como é que eu posso falar? Não era bem visto na época, não era uma coisa bem vista na época. Rapaz, e o colheiro é um trem impressionante, né? Porque você vê que ele pega todas as fases. Ele pega a fase de puro, onde, sim, igual você falou, era colheiro só puro. Depois ele vem a fase do enfemar, né? Sim. Então, que aí, a princípio, igual você falou, já era quebrar um tabu. Naquela época, a negada tirava sarro do cara e até isso realmente introduzir em todos os torneios e ter como uma mexida característica com fêmea, demorou tempo até que o pessoal entendeu que isso trouxe um recurso melhor, né, para o resultado final das aves. E agora a gente está no outro momento, né, Marcos? Você já sabe que é o momento da submissão, da parceria. Quem imaginava que isso iria acontecer, né, cara? E isso também, mais uma vez, quebra tabus e traz ótimos resultados. Aí você ainda tem gente, né, cara, que ainda está um pouco resistente. Você é um desses, Marcos? Confesso que sim. Confesso que sim. Talvez por não ter experiência, né? Não ter tido a oportunidade de mexer com um passarinho que correspondesse bem a esse tipo de mexida, né? Não vou aqui criticar, porque, pô, se tá trazendo resultado, aí complica, né? A gente de falar alguma coisa contra, né? Desde que o passarinho não cante moitado, né? Aquele canto de chuva, é uma coisa complicada, mas a gente tem que falar. Não é o estilo que eu gosto de ver um colheiro. Eu gosto de ver um colheiro
cantando, pegando de um lado para o outro. É a maneira que eu gosto de ver o passarinho. Às vezes o passarinho, o Pablo, muitas das vezes ele não te traz um resultado imediato, né? Porque o torneio, cara, ele tem uma capacidade muito grande de te moldar também, né? Às vezes tem gente que quer levar o passarinho para a roda e naquela mesma roda ele acha que tem que dar o resultado ali e que se não der o resultado, às vezes o cara desanima, desfaz do passarinho, ou às vezes não puxa, coisa e tal. E o torneio, cara, ele muitas das vezes, principalmente os torneios pequenos, né? Ele muitas das vezes ele serve para te dar base de que maneira você vai mexer naquele passarinho. E eu costumo dizer que o coleirista, cara, o sucesso de um grande coleirista, 90% é observação, cara. É isso aí. Concordo plenamente. Porque o coleiro, ele fala com você, né? Ele te mostra todos os detalhes que ele precisa para realmente se acertar. Às vezes te engana. Como se engana, hein, cara? Mas dá ali, ele deixa uns sinais ali de que você pode mexer com ele de um jeito ou de outro ali, mais ou menos, que ele aceita, né? Ô, Marcos, e você falou uma coisa interessante sobre essa questão do gosto, né? Pô, não é muito meu gosto e tal. Eu passarinho meio chuva, minha moitada e tal. Cara, o que eu percebi? É difícil quando você tem um passarinho igual um digital. Eu vou falar de você. Eu tive a minha experiência, mas eu vou falar de você. É difícil quando você tem um passarinho igual é o digital, com a apresentação que ele tinha, agressivo, com velocidade, com retomada. Era um passarinho extremamente completo. Aí você tem um passarinho desse em mãos e de repente você pega um outro paradinho nessa, cara. Não tem jeito, cara. Você não vai ser nunca mais convencido. Eu costumo dizer que você tem a fase de andar de Fusca, né? Depois que você anda numa SUV, por exemplo, num carro mais com a suspensão mais macia, mais confortável, para você voltar para o cara ali é meio complicado, né? Não que você já tenha puxado lá atrás um coleiro moita, né? Mas a gente dizia muito lá atrás que o moita usava como sparring, né? As pessoas, uns falam sparring, outros falam chia, essas coisas assim. Mas que o coleiro chia também, de repente, da maneira que você puxar e assistir ele de modo a dar uma assistência a ele legal, ele também pode sair do estágio A para o B de uma hora para outra, né? É verdade. Rapaz, uma vez... Pode falar. Às vezes, muitas das vezes, eu vejo algumas pessoas que ele condiciona o passarinho a ser chia. Não que o passarinho nasça chia. O cara ele condiciona o passarinho para aquilo, né? Rapaz, uma vez eu vi... Foi a primeira vez que eu vi isso. Mas naquela época a gente não tinha entendimento e tal. O maluco levou um colheiro pro torneio. Ele levou o colheiro casado e levou um chia. Chegou lá, isso eu vi. Aí chegou, tirou o passarinho da fêmea, pegou, relou no chia. O chia correu, gritou e tal. Ele pegou o outro, encapou e foi levando para a roda. Quando ele volta, o chia tava louco de pedra. Louco. Cantando, louco, um canto dentro do outro. Ele pegou, foi lá, comprou a cartela, deu tempo ainda, pegou e botou o chia na estaca. Adivinha quem finalizou? O chia. Vou te contar uma história aqui. Meados dos anos 80, mais ou menos, 87, não sei, alguma coisa assim. Eu tinha um coleiro chamado Pepé, né? Ele era um passarinho... Na época os caras badernavam muito, né? Era de um grande coleirista que teve na Baixada Fluminense chamado Oscar. Um cara tinha uma visão espetacular. Não sei se é vivo ainda, acredito que seja. E desacertaram esse passarinho. Ele tinha um defeitinho no pé, mas era um passarinho de um tuituí, uma cantoria linda, perfeita, sabe? A gente, na época, não avaliava muito a velocidade, né? Mas era um passarinho hiperveloz, um passarinho muito rápido. E aí eu lembro, cara, que isso era um domingo, né? Esse passarinho não acertava com ninguém, ele acabou parando da minha mão. Ele, tipo assim, ele acordava matando tudo, cantando, coisa e tal. Quando você, do portão para fora que você saía com ele, se viesse uma cambachinha lá de baixo, ele tupetava, acabou o passarinho.
E daí, cara, a paciência foi... quando você é garota, a paciência é mais curta, né? Você não tem... E a paciência foi indo embora. Eu falei, pô, caramba, rapaz, mas que lástima. Os caras... E a rapaziada falando, rapaz, se o fulano, Beltrano, Ciclano não acertou, tu acha que você vai acertar esse passarinho? Eu falei assim, pô, não sei, cara, a gente pode tentar. Mas o que veio acontecer, que eu vou te contar aqui, o que veio acontecer, foi uma coisa assim que eu não programei. Eu lembro que tinha um pé de laranja da terra na casa da minha mãe, e daí ele me fez tanta raiva nesse dia que eu saí com ele para fora e um garoto veio lá de baixo, né? E ele esfriou. Eu peguei um colheiro grego que eu tinha bom, cara, botei pendurado na árvore, botei o outro na outra. E o colheiro entupindo ele de canto. Os colegas passou em casa, pô, vamos pra praia? Vamos embora. Larguei ele, cara. Fui embora pra praia. Fomos pra praia, pá, coisa e tal, curtimos o dia todo. Isso era cedo, né? Quando eu voltei, Pablo, eram coisa de 6, mais ou menos quase 6 horas da tarde, ainda dia ainda, né? O sol ainda estava ainda se pondo, mas estava claro. Rapaz, o colheiro estava em casa, simplesmente matando o outro, meu irmão, entupindo o outro. Aí, vai entender, velho. Vai entender. Eu não sei por quanto tempo ele apanhou, por quanto tempo, por que ele se revoltou, mas ele aprontou debaixo de cacete. Vai entender isso. Que pode, né, cara? O colheiro é um bicho surpreendente, cara. Bicho... Não dá pra entender. Só mais um aqui que já ainda vamos chegar nessa história. Por isso que eu falei, vai ser um bate-papo. Isso é muito legal, cara. Eu tinha dois coisas. Também nessa época não entendia nada de mexida, nem puxar ou puxar, mas gostava muito de ir na casa dos amigos. Isso aí, pra mim, eu acho que doía muito mais você ir na casa de um amigo e um passarinho seu correr do que você levar um passarinho no torneio e ir na casa dos amigos e a chacota é maior. E a chance do goleiro correr. Vou só beber uma água aqui, mas estou te ouvindo. Tá. Aí a chance do coleiro correr no mano a mano é sempre maior. E aí eu tinha dois coleiros. Tinha um coleiro, que chamava Donald, era coleiro, e tinha um baiano chamado Avante. O Avante era meu xodó. Passar aí, você podia levar ele onde fosse, ele chegava pronto e beleza. E o Donald era as duas parelhas, né? Os dois, um num cômodo, outro no outro. E amanhecia, quando dava 8 da manhã, o Donald já estava corrido. Chorando, e o Avante o dia todo. Mas quando chegava alguém na minha porta, qual era que eu levava lá para disputar? O Donald, o que estava corrido. Rapaz, ele ficava em casa corrido pro Avante, mas se chegasse outro adversário, filho, quem levava era ele. Tá louco. Eu acho que é um pouco da coisa de respeitar o líder, né? Deve ser isso, deve ter algum... Doideira. Marcão, mas vamos lá. E aí, cara? Vamos chegar, você falou de alguns colegas. Madimba, né? Madimba, é isso? Sim, Madiba, Xodó, Digital, né? Magnífico. Vou falar aqui os que eu tô lembrando aqui. O Pepé, né? Que foi o início de tudo, como eu te falei. Teve o Caça-L também. Teve o Caça-L, é verdade. É nome diferente, hein? Esse Magnífico é um que tá com o Tatiano agora ou não? É outro? Não. Acho que esse colheiro já não sei se existe mais. Teve o McLaren também, um colheiro que foi para São Paulo também. Não soube mais da história do passarinho, mas era um belíssimo filhote, cara. Um passarinho surpreendente também. Acho que deu 1 ou 2 cantadas na minha mão e logo me tomaram. Esse passarinho foi para São Paulo, também não tive mais conhecimento dele. Tá, então vamos lá. Então escolhe um aí. O digital, a cereja do bolo nós deixa por último, né? Que é o digital. Então fala de alguns aí que você acertou. A gente vai começar, fala um pouquinho da história de cada um e como que você acertou, como que você mexeu. Vamos embora. O que você lembrar, né? Tem a história do Xodó, cara. Mais recentemente esse passarinho tá com um amigo de Três Rios, por nome de... Pô, rapaz, deixa eu lembrar aqui agora o nome do amigo. Caramba, aí eu tenho que entrar no celular, vai acabar saindo da live aí. Foi um passarinho que, assim, era muito veloz, muito rápido. Se eu soubesse, eu tinha até disponibilizado alguns vídeos para você aqui antes, mas dei mole. Djalma, tá com um rapaz chamado Djalma. Ele andou me pedindo um bizu nesse passarinho, coisa e tal, mas tem coisas que a gente não consegue mais lembrar, né? Eu, particularmente, estou assim ultimamente. Tem coisas que eu já não lembro tanto. Mas eu lembro da puxada dele. Esse passarinho, ele tinha eu peguei ele tinha uma fêmea, né? No qual ele veio com 2 filhotes, já galados já, e tinha uma fêmea de carregação.
esse passarinho que me trouxe a ideia da puxada do digital. A inspiração veio exatamente do xodó. E eu vou te explicar por quê. Porque o xodó tinha uma fêmea para ficar em casa e uma fêmea de carregação para o torneio, né? Então, eu lembro, mas era um passarinho muito melindroso, cara. O que ele tinha de velocidade, ele tinha de melindroso. Do nada, às vezes, pô, ele saía da fêmea, cara, mas comendo tudo, a altíssima velocidade. Mas um passarinho espetacular, cara. Ainda é, né? Porque ele tá vivo ainda. Rapaz, o passarinho não acertava de modo algum. Quando eu comecei a acertar o ponto dele, um amigo chamado Vitor acabou vindo e me tomando ele. Mas eu lembro que na porta do torneio, foi uma cantada que ele deu, a primeira cantada que ele deu acima de 200 na minha mão, ele deu 201 canto, se eu não me engano, nesse dia em Mesquita. Eu, na porta do torneio, cara, ele viu a fêmea e a fêmea pediu gala para ele. Eu abri o passador, deixei ele galar. Eu falei, mano, vamos arriscar aqui, ver o que vai dar, né? Porque de tanta puxada e ele não acertou, vamos ver o que ele... Cara, ele galou, botei na estaca. Cara, ele cantou do início ao fim, cara. Pegando de um lado para o outro. Cara, um espetáculo. Acredito, o amigo que marcou ele na época pediu desculpas, porque falou que provavelmente ele teria perdido o canto no passarinho. Cara, mas assim, cantou para encantar, cara. Miudinho, picotadinho, um tuitui lindo que ele tinha, né, cara, que ele tem. Depois eu vou disponibilizar esse vídeo para você dar uma olhada aí. O amigo mandou alguns vídeos dele para mim esses dias. Vou pedir autorização a ele. Se ele autorizar, eu mando o passarinho. É um espetáculo de passarinho. E daí foi o acerto desse passarinho. Só que na mão dos outros, eu não sei o que fizeram, não respeitaram puxada, porque coleirista tem aquela coisa também, alguns tem aquela coisa de não respeitar muito aquilo que o outro amigo fala, né? Aí, muitas das vezes, o cara fala assim, pô, o cara doou o passarinho, mas não doou o manejo, não doou a puxada. É complicado, né? E o passarinho, cara, muitas das vezes também, Pablo, eu atribuo um passarinho não dar certo na mão de um outro passarinheiro muito por questão de prego também, cara. As pessoas pouco observam isso. Eu tive a oportunidade de morar, quando eu morava em Nova Iguaçu, né? Eu tinha um apartamento, eu morava no 11º andar, mas aí tinha uns lances de garagem, área comum, né? Então, na realidade, ficava no 15º andar. Cara, tudo naquele lugar cantou. Do Madibo, Xodó, o Magnífico, ao Digital. Tudo cantou naquele lugar. Tudo, simplesmente tudo, entendeu? E eu lembro que eu falava assim, rapaz, eu falei, cara, o lugar parece que o prego era muito bom, cara, muito bom, entendeu? E às vezes a gente fala de manejo, a gente fala de alimentação, a gente fala de gaiola, fala de empoleiração, mas a gente esquece muitas das vezes o prego, o local. E isso é também de suma importância, cara. E como que era esse local? Quais eram os detalhes que ele tinha? Era um local isolado, que você ia pouco naquele local? Era mais escuro, era mais claro? Não, muito pelo contrário. Era uma varanda, né? O meu apartamento tinha uma varanda que pegava da sala aos quartos. Naturalmente tinha tela, né? Por conta de ataque de gavião, e a gente sofreu alguns ataques de gaviões lá. Mas, graças a Deus, nunca aconteceu nada, porque tinha justamente aquela telinha para proteger a criança, né, da criança cair e tudo mais, o que também possibilitava do gavião ali entrar. E tinha uma visão, cara, para um morro, sabe? Um morro bem arborizado ainda, né? A gente chama ali de... tipo a Serra do Madureira, que tem ali, em Nova Iguaçu. Mas todo mundo transitava normal, não tinha problema nenhum. Mas a visão era espetacular, cara. O nascer do sol ao pôr do sol era uma coisa fenomenal. E eu acredito que isso tem ajudado muito os pássaros que chegaram ali naquele lugar ali, entendeu? E aí, Marcos, eu concordo com você, que às vezes o cara pensa que o acerto foi só a fêmea, o tempo de fêmea, a gaiola, a empoderação, mas o prego também, realmente, que nem você falou, faz parte do acerto, cara. Contribui demais, cara. Contribui muito. Uhum. E aí, esse xodó, você conseguiu acertar de que maneira ele... e qual era o detalhe que ele dava contigo? Ele entrava e cantava, sei lá, meia hora, uma hora, ou nem entrava na roda, ou às vezes classificava e parava? Quais eram os detalhes muitas das vezes ele classificava, mas
Quando terminava a marcação dos 10, cara, ele simplesmente desandava. Ele é um passarinho que desandava do nada, cara, do nada. E até hoje, né, as pessoas hoje rodou na mão de várias pessoas e até hoje, cara, o acerto do passarinho ninguém conseguiu botar, acho que nem para cantar nos 10, cara. Eu tentei já resgatar esse passarinho, mas Ô, Marcos, mas não consegui, não fizeram. O velocista é sempre um desafio enorme, né, Marcos? É verdade. A maioria, como você fala, a maioria é melindroso, né? A maioria é daqueles que corre para você de mão, que esfria, que entupeta. A maioria é assim, né, Marcos? A maioria. Mas antes você tem um passarinho veloz do que você ter um passarinho 100% fibra, né? Porque eu costumo dizer, Pablo, que a fibra você consegue achar um ponto, a dose. Mas a velocidade nasce com o animal, não tem jeito. É verdade, concordo com você. E aí, vamos para outra aí. Depois do Xodó veio o quê? Aí teve o Madimba, é isso? Era coleiro, era baiano? O Madimba era um baiano, cara, era um baiano. Esse era o ódio do digital. Esse era um dos segredos do digital da pancada na roda. O Madimba era um colheiro de 130 cantos, 120, mas era aquele colheiro pau de dar em doido. Não esfriava para nada, nem na muda esfriava, era um passarinho, não era velocista, mas era brigão, parecia um trinca-ferro, cara. O passarinho brigava até com as palhetas, cara. Ele era muito fibrado, um passarinho muito fibrado. Não precisava de fêmea, se botava fêmea, mas não fazia diferença, não aumentava a quantidade de canto. Às vezes só servia mesmo para dar uma segurada nele, né, até a porta do torneio, mas se ele escutasse qualquer coisa, já era. Ele desandava a cantar dentro com a fêmea, não tinha jeito. E era um passarinho, gostoso de puxar também, cara. Muito bom de puxar. Eu acho que eu tenho um vídeo dele também. Não sei, deve estar aí no YouTube também. Mas era um baiano também. Deixa eu ver se... Pode falando aí, que eu vou ver se eu encontro aqui. Vê se você encontra aí. Inclusive, deve ter do Xodó também. Eu acho que você vai encontrar do Xodó também. Mas era um passarinho assim, cara, era gostoso porque ele podia, você saía do torneio com ele e podia encarar qualquer baderna, cara. Ele não tinha essa história com ele, entendeu? Ele cantava o dia inteiro. Até para travar ele era complicado. Uhum. E aí então não importava o tempo de fêmea, puxada, ele cantava de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, ele cantava de qualquer jeito. Ó, encontrei aqui. Peraí, deixa eu colocar na tela aqui. É bom que esse recurso aqui é legal por causa disso. É um baiano peito amarelo. Compartilhar a tela. Coleiro Madiba. Essa fera aí? Ele mesmo. Ele mesmo. Você vai ver a fibra dele aí, ó. Ó, de asa baixa, hein? Asa baixa, pegando o tempo todo. Muito fibrado, muito fibrado. Coisa linda, hein? Uma tamanca de canto, meu amigo. Tinha que ter muita fibra para aguentar. Pô, que bacana. E aí, cara, e detalhe, você sempre, quando você mexia, que você tinha um coleiro assim, aí você já deu um spoiler aí, né, com relação ao digital. Mas você sempre tinha preferência de deixar os seus coleiros morar sozinhos? Você fazia o prego lá na varanda para um só coleiro? Não. Ou você tinha casa cheia? Não, eu tinha... Mesmo tendo digital, eu tinha Madiba e eu tinha um outro baiano que está aí no YouTube. Eu não consigo lembrar o nome dele. Mas se você entrar no meu canal aí, você vai ver um baiano de peito branco. Caramba, cara, eu não consigo lembrar o nome dele. Um passarinho que cantava também pegando, rapaz, numa velocidade. Eu não consegui botar esse passarinho para dar muita pancada. Acho que cantou comigo na casa dos 130, 120 também. E logo depois ele foi embora. Mas eu revezava, eu botava um pouco um horário. Lógico que a preferência sempre foi do digital. Naquele pedaço ali sempre foi dele. Mas eu revezava, eu costumava revezar. Costumava dar banho de sol ali, que era o local que mais batia sol, né? E como é apartamento, você sabe como é que apartamento é complicado, né? Então, era um local que eu tinha que dar banho de sol e eu revezava ali determinado tempo ali para dar banho de sol em cada um deles ali.
Perfeito. Então, não vai ter jeito, né? Vamos chegar logo no aborto da natureza, né? Ah, sim, sim. Vamos falar do fenômeno? Ó, essa fumacinha aqui é É um o umidificador. umidificador? O clima tá meio Beleza. seco aqui, rapaz. Ó, antes da gente falar do digital, deixa eu só falar um pouquinho aqui dos nossos parceiros, tá, Marcos? A começar pela Top Pássaro, que é uma indústria que está aí de alimentos para pássaro há 20 anos, né? Não há mais de 20 anos, há 20 anos no mercado, produzindo alimentos de primeira qualidade, entre elas a Top 1 do Brasil, que você já conhece, que é a Super Premium, a mistura de semente Muito de colheiro, boa, tem a muito boa. Top. Você já conhece, Marcos? Eu conheço, muita qualidade. Show de bola. Tem a Top Semente também para tricar-ferro e entre outras. Tem uma também que está um sucesso aí, especialmente para os criatórios, tanto de trinca como para coleiro, que é a papa de insetos, cara. Fenomenal para quem tira filhote. Olha, um produto espetacular. Então, você que é lojista, especialmente você que é lojista, cara, entre em contato, entra lá no Instagram, conheça as formas de pagamentos, né? As ofertas e promoções. Você vai ser bem atendido, coisa rápida. Faça o orçamento e peça aí os produtos da Tal Passo para que os passarinheiros próximos da sua loja venham adquirir os produtos. Se você que é consumidor final, não se acanhe não, meu filho. Chama a gente aqui da Pet 7+, que nós temos toda a linha da Tal Passo e somos distribuidores aqui no Centro-Oeste, Brasília e em torno, tá bom? Vamos para mais um aqui. Aguenta aí, Marcão. Aqui tem 3 parceiros aqui que está com a gente sempre. Pode beber sua água aí, pode ficar tranquilo, tá, Marcos? Tá ótimo. Você da Baixada Fluminense aí, que cria seu cão, o seu gato. Olha, você não pode deixar de conhecer a MF7 Agro e Pet, tá? Que é uma loja localizada na Baixada Fluminense. Agora são 6 lojas para te atender. Tem um telefone da matriz aí, ó, DDD 21 97121 3433. Você liga lá e pergunta qual a loja que tem mais próximo da sua residência e você vai lá conhecer as promoções de rações, petiscos, acessórios para cães e gatos em geral. Um abraço para toda a equipe lá da MF7 Agro e Pet. E para encerrar, ela, como sempre, né, a gente nunca vai deixar de indicar que é a Biotech DNA, que é o laboratório responsável pelos exames de sexagem e genotipagem de aves. Então, você que tirou seus filhotes aí, dá um pulinho lá, liga, veja quais são as promoções, os preços de cada amostra de sexagem. Também você pode fazer a sua genotipagem do seu plantel. Agora, no momento difícil que nós estamos vivendo aí, é bom você se resguardar, ter toda a genotipagem do teu plantel, tá bom? E aí você pode entrar em contato DDD 62 98147 8904 Biotech DNA, também tem o Instagram deles, tá bom? Marcão, vamos falar desse aborto da natureza, misericórdia. Quem caía do lado passava mal, né, Marco? Fala a verdade. Muitas das vezes. Principalmente se fosse baiano. Então vai lá, a história do digital, onde surgiu, como que foi essa gambira aí com Cortes, era seu, era dele, foi parceria? Cara, fala tudo pra gente aí, vambora. Então, eu não sei te dizer de qual foi a maneira que ele, exatamente, porque ele foi parar na mão de Cortes, né? Era um passarinho de Cortes, no qual havia dado já algumas cantadas com ele, né? Forte cantada, mas era um passarinho que, segundo ele dizia, cantava num torneio, falhava 10, e aí cantava nos 10 e já não finalizava. E daí Cortes me ofereceu uma parceria, né? Ficou sabendo do meu manejo que eu tinha com os coleiros, coisa e tal. E uma vez visitando, eu fui visitar ele, eu acho que foi mais por conta do Troia, né? Do Trinca-Ferro. Eu não sei se você já teve conhecimento. Lembro do Troia. Lembro. E daí ele me ofereceu uma parceria, né? Perguntou se eu queria puxar o passarinho, se eu queria ficar com ele, se haveria possibilidade de eu acertá-lo. Eu falei, bom, posso tentar, não custa nada, né? E velocidade a gente sempre gosta, né, cara? Sempre. E daí ele me ofereceu parceria no passarinho e eu prontamente o aceitei. Ele chegou para mim, acho que no final de 2000 se eu não me engano, 2011, final de 2011, e já estava terminando quase, né, que a temporada, né? E eu dei uma puxada nele, rapaz. Ele
puxei do jeito que ele havia me dito, né? Com a fêmea dele, né, e tudo mais. E eu puxei, ele entrou, cara, no torneio acabando com tudo, cara. Com tudo, com tudo. Quando chegou 10 horas, ele começou a voar. Ele começou a voar. Marco, mas qual foi a sua primeira impressão? Você já sabia o que era o passarinho, mas quando você pegou e botou ele na estaca e viu aquilo, você teve uma outra impressão? Você teve assim, cara, o que é isso? Ou você já sabia que era aquilo mesmo? Não, eu não sabia quem era. Eu fiquei sabendo no dia que eu fui visitá-lo. Quando ele tirou de dentro do escritório dele, que ele botou para fora, que ele abriu o bico para cantar, porque ele era muito espontâneo. O digital, ele não era aquele passarinho somente do torneio. Ele era aquele passarinho na rua, dentro de casa, do jeito que ele era no torneio, ele era em qualquer lugar. Depois que... Eu vou te contar uma história que, depois que do acerto, né, que eu vim acertar ele, e aí isso fica mais para frente um pouquinho, mas quando eu vi ele tirar do escritório e ele botou o passarinho para fora, era uma tardezinha, eu lembro que era uma tarde de sexta-feira ou quinta-feira, não lembro muito bem, mas era um final de semana. Cara, que o passarinho abriu o bico para cantar, eu simplesmente eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que falar. Ele estava passando coisa de 30, 35, mas era uma coisa que, assim, hoje a gente vê muito passarinho já com essas médias, né, com esse potencial, né? Eu não sei ainda, Pablo, não querendo puxar a sardinha para ele, né? Mas eu conheci grandes coleiros, né? Se a gente for parar aqui para falar de grandes coleiros aqui, nossa senhora, eu conheci Mega Sena, Fogo Selvagem, que para mim é o maior de todos, né? Talvez não exista mais um passarinho como aquele. Digo pela regularidade, talvez exista um passarinho que cante até mais, mas com uma regularidade que aquele passarinho teve, talvez fique difícil. Mas então, assim, não era uma coisa muito comum ver um passarinho com a velocidade do digital. Não era comum. Eu particularmente conhecia muitos passarinhos, mas não com aquela velocidade, com aquela espontaneidade dele. E daí levei para casa, né? Coisa e tal, ele passou no final de semana comigo, coisa e tal, eu não puxei. Quando foi no outro final de semana que eu levei no torneio, entendeu? Foi aonde eu tirei a prova dos 9. Ele simplesmente, cara, saiu da fêmea, mas acabando com tudo. Falando, cara, simplesmente falando. Mas daí, cara, ele cantou até as 10 horas. Cantou até 10 horas da manhã, 10 e pouquinho. E começou a esvoaçar, cara. Voar dentro da gaiola, e dando cambalhota, e virando de um lado para o outro. E aí eu peguei e tirei de imediato. Quando ele não parou por completo, né? Ele veio parando, ele veio dando sinais de que ele não ia resistir muito tempo, de que ele iria parar. E ele começou a dar cambalhota, coisa e tal. E aí vai do passarinheiro, né? Do bom senso do cara que está conduzindo um animal. Quando você vê que o animal vai dar detalhe, é melhor que você tire ele antes para que ele não acostume naquele ritmo de apanhar, né? Achar que aquilo é normal. Uhum. E eu sentindo isso, eu tirei ele da roda, entendeu? Certo. E aí? Pode continuar aí, cara. Tá, mas essa primeira puxada, o que você fez? Só para a gente entender. Você fez alguma coisa só para sentir o passarinho? Sim. Eu puxei ele na capotel, do mesmo jeito que eu puxei das outras vezes, de onde veio o acerto, mas ele foi puxado, ele foi colocado na fêmea. Eu lembro que eu coloquei ele na fêmea, que era o que diziam, né, que tinha que colocar ele na fêmea 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, não lembro muito bem. Eu sei que era bem cedo. E tinha que colocar ele bem cedo num dia de sábado, se fosse puxar no domingo, ou na terça, se fosse puxar na quarta, e assim sucessivamente. Sempre na véspera. Sempre na véspera. Uhum. E daí eu coloquei ele por volta de, sei lá, 9, 10 horas da manhã na fêmea, e puxei. E foi aonde ele entrou, né, falando, como eu te falei, mas ele não sustentou, né? Não aguentou. Aí depois desse primeiro torneio, aí pronto, aí a cabeça do Marcos começou a funcionar. Você sentou, começou a pensar. O cara já vem no carro do torneio. Não é assim, Marcos? Não, isso é exatamente assim. Você que está aí assistindo a gente, toda vez é assim, já vem no carro do torneio pensando o que vai fazer. Ah, doido. Você já vem imaginando. Já vem imaginando. E daí, cara, eu levei para casa. Eu lembro que
como eu te falei, era final de temporada, né? Era mais ou menos, não sei se novembro, dezembro, não sei te precisar mais ou menos agora, mas eu resolvi não puxá-lo. Eu falei, não vou puxar mais. Vou esperar fazer uma muda. Não forcei a muda dele também. Não quis que ele fizesse a muda de modo natural. E ele ficou dezembro, janeiro, fevereiro, cantando muito, sem puxar. Eu puxava outros pássaros. No caso, não estava com muito colheiro, porque o Madima também veio depois. Tinha ele e o Troia dentro de casa. E, no caso, ele e o Trinca, né? Então só puxava o Troia e deixava ele dentro de casa. Quando não, levava ele no torneio, mas ele ficava encapado, muitas das vezes fora do torneio. Algumas vezes ele sentiu, e aí eu abandonei a ideia de também levar ele só para visitação, e ele ficou dentro de casa fazendo prego, direto. O máximo que eu fazia era descer com ele um pouco, ia na garagem, dava banho de sol, coisa e tal, subia, e ficou esses meses todos, até quando chegou o mês de maio, no qual ele entrou na muda. Ele entrou em muda em maio, eu lembro que no meado de maio, mais ou menos, ele entrou em muda, e aí começou aquela coisa, né, que era uma coisa que estava de início, né, isso já em 2012, né, a suplementação, aquela coisa de ter a suplementação dos pássaros, né, de ter boa qualidade na alimentação e tudo mais. Se bem que eu sempre fui muito zeloso com isso, principalmente com higiene e alimentação, eu sempre fui muito chato com isso. E daí, cara, quando chegou, ele terminou a muda em junho, meado de junho, não cantou, julho também não cantou. Quando finalzinho de julho, ele começou já dar uns pontinhos, começou a cantar, né? Eu lembro que ele cantou bastante, já na segunda quinzena de julho, ele já estava já cantando muito, muito, muito. Agosto, cara, ele já estava quase na ponta dos cascos, né? E daí foi... Só uma pergunta, e aí nisso ainda estava só ele e o Troia aí na sua casa? Ainda ele, só ele e o Troia. Só ele e o Troia. Então ele abriu sem estímulo nenhum, abriu por ele mesmo. Por ele mesmo, ele abriu por ele mesmo. As fêmeas, a fêmea você deixou mudar perto dele, no mesmo apartamento, ou você sumiu com as fêmeas? Não, no mesmo apartamento só tinha uma, no caso, que era a única, que era ainda a fêmea dele. Mudou no mesmo apartamento, mas eu só não tenho o hábito de botar a fêmea junto, passarinho junto para fazer muda, eu não gosto disso. Prefiro que o passarinho tenha o sossego dele para fazer a muda. Sempre uma gaiola menorzinha, na época que tá caindo pena, né? Para evitar... Eu tenho isso comigo, eu gostava sempre de botar numa gaiola menor para evitar ele se movimentar muito, e daí as penas caírem com mais força, né? E eu tenho um vídeo dele, cara, no YouTube, eu não sei se você vai achar. A primeira... Eu vi. Saindo dando a pontinha, né? Você colocou assim, dando a pontinha, não é isso, não? No caso, não foi nem ponte, cara. Eu não sei se você pudesse me ensinar aqui, eu buscava no YouTube isso e te enviava. Vai, pode falar. Logo após ele terminar a muda, é uma saída, eu acho que ele está assim, digital, após sair do voador. Eu acho que é após sair do voador. Ele simplesmente estava destroçando, cara. Eu não sei se você vai encontrar esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Ele está numa varanda do prédio, né, do apartamento. Ou você bota saudade desse bichinho, alguma coisa assim. Que o vídeo tá, cara. Tem Magnífico, Gênesis, Troia. Deixa eu fazer aqui a busca pelo outro celular. Banho de sol pela manhã? Não, também não. Acho que não vai ter não, hein, cara. Não, eu acho que eu consigo... Bom. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É que a coisa meio que ao vivo, sem ter programado antes. Não, é bom assim, vamos embora. sem problema. A gente está aqui para bater esse papo maneiro mesmo. Eu entrei aqui no canal, aqui, mas não... Dos vídeos que estão aqui, não tem nenhum na varanda, não. Banho de sol, passei pela manhã. Colheiro trem-bala. Os que estão em voador aqui, goleiro Massal. Land Rover. Fred. A não ser que seja em outro canal.
Cara, eu acho que foi no primeiro canal, porque eu não tenho mais acesso. Mas ele tá salvo nesse canal também, ele tá salvo. Agora eu não sei de que maneira que eu salvei. Eu não lembro de que maneira. Uhum. Tá, mas vamos lá. Não tem problema, não. Vamos embora. Aí ele sai de muda, já começa a dar uns cantos, isso comecinho de agosto, já estava cantando bastante. Sim, cantando bastante. E daí eu lembro que eu fiz uma primeira puxada com ele, né? Eu acho que foi num torneio de Rio Comprido. Eu puxei ele numa quarta-feira, se eu não me falha a memória, e ele finalizou. Ele finalizou com 70 cantos. Isso foi na quinta. Deixa eu ver, na quinta? Não, perdão. Isso foi na quinta-feira. Foi no torneio do... Caramba, cara. Não, foi nesse torneio mesmo. Foi no Rio Comprido. Em suma, eu sei que na semana, ele pulou de 100, de 70 cantos. Foi a primeira finalização que ele fez na minha mão. Ele deu 70 cantos. No dia seguinte, que foi na quinta, isso foi na quarta, na quinta-feira eu puxei ele novamente no torneio de Nova Iguaçu, no Anderson. Ele deu 170 cantos. Já me deu um ânimo monstruoso, cara. Porque você viu uma evolução, né? Sim. E por enquanto, na mesma puxada. Na mesma puxada ainda. Na mesma puxada. Capa dupla. Perdão. Não foi na mesma puxada. Ainda foi na puxada da fêmea dele. Na puxada da fêmea dele. Só que na terceira puxada, eu vou chegar lá. Na segunda puxada, eu puxei ele na quarta, né? Na quinta, eu puxei ele novamente. Ele saiu de 70 para 170 cantos. Como eu te falei, deu uma animada. Mas quando eu tirei ele do torneio, quando eu meti a mão na gaiola, que ele saiu fora do torneio, ele já saiu frio. Aí eu fiquei meio intrigado com aquilo. Eu falei, ele ainda não tá nos cascos 100%. E eu tinha um coleiro chamado Presidente, que eu peguei de um amigo chamado Edilton, não sei se vocês já ouviram falar, um cara sensacional também, um grande amigo lá de Nova Iguaçu. Eu tinha panho um coleiro dele chamado Presidente. E esse Presidente já tinha algumas cantadas, já tinha alguns acertos, já, coisa e tal, mas também não era um passarinho muito, entendeu? Estrondoso, mas era um passarinho gostoso também. E daí, cara, veio a ideia de manhã. Eu senti que a fêmea do digital era uma fêmea muito pronta. E eu sentia que... Perdão, desculpa. Eu sentia que aquilo ali, de alguma forma, atrapalhava ele, entendeu? Isso já na terceira puxada, dentro da mesma semana, tá? Já no domingo, eu puxei ele... Agora eu não lembro onde é que foi a primeira puxada que ele... Não sei se foi no Choquinho, ou se foi no Ney, no torneio do Ney, ou foi mesmo em Nova Iguaçu. Eu sei que domingo, cara, eu puxei ele, ou foi Bangu, não lembro. Eu tive a ideia de manhã tirar ele da fêmea dele pronta, né? E fazer o que eu havia feito com o Xodó. Com o Xodó. Entendeu? Falei assim, cara, quem sabe dá certo. Tirei a fêmea dele de dentro da capotel, né? Que ele era puxado dentro da capotel, na janelinha. E detalhe, eu já havia, com esse resultado, já na segunda cantada, eu, ao invés de botar às 11 da manhã, eu passei a botar às 5 horas da tarde. Já tinha diminuído a fêmea, né? Já tinha diminuído o tempo de fêmea dele. 5 horas da tarde, daí levava para um dos banheiros do apartamento, trancava para que ninguém usasse mais o banheiro ali, deixava ali até o dia lá fora dar uma penumbra, eu deixava a luz ainda acesa. Quando o dia começava já escurecer, eu já desligava a luz ali, ele já não via mais nada, contato zero com ninguém. Beleza. Aí aumentou, deu os 170 cantos. No domingo, eu fiz essa mexida, né, de trocar, deixar ele dormir na fêmea pronta e pela manhã tirava a fêmea pronta, tirava ele, tratava dele, voltava ele para a fêmea pronta, 5 minutinhos era o suficiente, abria novamente, tirava a fêmea pronta e botava uma fêmea comum, que era a fêmea justamente do coleiro Presidente. Rapaz, ele deu 254 cantos, 253 cantos. Caraca, velho. Dali para lá, Pablo, ele nunca mais desacertou. Pelo menos comigo, nunca mais desacertou.
Doido de pedra. Onde ia, ele estava doido de pedra. Aonde ia. E detalhe, cara, ele passou a ter uma regularidade tão grande. E eu acredito que também pode ter sido do amadurecimento dele também, né? Porque era um passarinho novo ainda. Ele passou a ter uma regularidade tão grande, cara, que do jeito que você saía com ele, podia visitar qualquer baderna, qualquer coisa. Não precisava voltar para a fêmea, que ele já saía já do torneio, já cuspindo fogo, meu amigo. Então vamos lá. O acerto, 5 da tarde, capa motel, gaiolinha de roda dele, a fêmea original dele na outra gaiola, deixava dormir, quando era de manhã, tirava para tratar a gaiola, voltava, era 5 minutinhos, tirava a fêmea e botava um amante. Botava amante, exatamente. Fechava a capa. E deixa eu te falar, e como que era a interação dele com a fêmea dele e depois com outra fêmea? Ele ficava do mesmo jeito, ficava travadinho, rodando o ninho, você botava ninho na gaiola? Fala um pouco desse detalhe aí. Nunca botei ninho pro digital. Nunca botei. Ele passou a ter ninho quando eu comecei lógico, nunca ter ninho no acerto, né? No acerto ele nunca teve ninho. Ele passou a ter ninho quando ele começou a viajar muito, quando eu comecei a ir para lugares mais longe. Eu achava que o ninho, de repente, descansasse ele, não porque fosse para dar um gás e tudo mais. Por conta da viagem, eu achava que, de repente, ele dentro do ninho, ali quietinho, ele descansava mais perna e tudo mais, entendeu? É uma coisa que pouca gente talvez tenha percepção disso. Um passarinho tem que estar muito preparado para viajar, cara. Principalmente o condicionamento físico do animal, né? Ele tem que estar em cima dos cascos, porque para render tem que ter condição física, porque senão não aguenta. Muitas das vezes você vai num torneio, você vai visitar um torneio no qual tem um passarinho espetacular local, que é o dono da situação. E tá no prego, né? Tá no prego. E para você encarar aquele passarinho, o teu tem que estar numa condição absurda. Ou você vai 2, 3 dias antes para dormir no local, ou hotel, alguma coisa assim. Eu, muitas das vezes, não fiz isso. Ia mesmo, saía direto, estrada, e chegava lá, o pau cantava, entendeu? Então o ninho era mais mesmo para ele descansar. E como que era a interação dele com as fêmeas? Ele ficava chinchando, travadinho, ele ficava louco, cantando, tremendo asa? Não, travadinho. Chinchava, às vezes olhava na capinha ali, chinchava, voltava para dentro do... Eu fiz agora o quen como se fosse um curió. Mas era bem é isso aí. Ele fazia tipo o curió, né? E voltava ali, entrava no ninho ali, ficava quietinho. Quando era torneio longe, né? Quando era torneio perto, não botava ninho. Eu achava que não tinha necessidade. Mas ele fazia a mesma coisa e ficava ali no cantinho, botava muito mato na gaiola, né? Que também dava para ele ficar ali por cima, ali, niando ali, entendeu? Muito verde na gaiola, e era isso. E depois que houve o acerto... Desculpa. Entre uma gaiola e outra, na capa motel, você deixava algum pano ou era aberto mesmo? Ele via a fêmea livre? Não, ele via a fêmea livre. Na janelinha, ele via a fêmea livre. Ah, tá. Então tinha um paninho com a janelinha. Não. A capa, ele tinha... Dentro da capa hotel, a gaiola dele era encapada, porém a gaiola dele era... A gaiola... Na realidade, eu costumo dizer que eu desacertei 2 passarinhos para acertar o digital. Por quê? A fêmea foi do presidente e a capa foi de um outro passarinho, que eu não estou recordando o nome, que depois eu vou te dizer o nome. E eu tirei a capa desse passarinho e passei para a gaiola dele. E daí, a janelinha era para ele ver mesmo a fêmea ali. Ele via a fêmea ali e dali ele femava por ali, entendeu? Legal. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um vídeo para a gente chegar... que é um outro detalhe importantíssimo, que foi a empoleração, que a gente não pode deixar passar, né? Que também foi uma grande sacada, né, Marcos? Esse foi o pulo do gato. Aí, tô falando. Ainda tem a parte do baiano, não deixa eu esquecer, não, que você falou também. Sim. Né? Então tem a parte da empoleração e a parte do baiano. Mas eu vou mostrar o digital aqui, antes de ser puxado pelo Marcos. Eu não sei com quem que ele estava sendo puxado aqui, porque não tem identificação agora, mas vou colocar ele aqui e depois vou colocar ele já acertado com o Marcos. Vamos lá. Ó, aqui ele está em outra empoleração, outra gaiola, totalmente diferente. Uma gaiola meio charutinha. Cantando por cima. O canto é espetacular, hein?
Ah, demais, cara, demais. Agora a gente vai ver ele com o Marcos. Olha a diferença na gaiola. Ó, ele tinha 3 puleiros em cima e 2 maritacas frontais, ó. O puleiro de cima é mais alto, o pessoal vai começar a notar, ó. Eu tive essa necessidade de fazer isso para esconder um pouco da briga. Ó. Que coisa linda, hein? Você tá doido. Cara, então vamos lá. Esses 2 últimos detalhes. O Madimba, que era o baiano que você falou, que é aquele fibradão, que ele passou de baiano. E a empoleração. Você começa por onde você achar melhor. Vamos pela empoleração. Eu mesmo depois dele ter dado essas 2 cantadas iniciais, as de 70, né, que eu esqueci de que o detalhe, houve o detalhe da fêmea, mas aí houve também a mudança da empoleração. Mesmo ele dando os 70 cantos, por exemplo, ele cantou, ele tinha caixa para dar muito mais no dia. Mas mesmo assim ele se perdia voando. Ele se perdia muito voando. E nos 170, a mesma coisa. Ele tinha muita caixa para ter passado dos 250, talvez 300 cantos, mas ele se perdia, cara. Ele simplesmente se perdia. Começava a esvoaçar, coisa e tal. E isso, ele fez isso na final do que ele deu desse torneio, que ele deu 170 cantos, o que me deixou muito atordoado. Eu falei, meu Deus, ele vai correr, ele vai correr, ele vai correr, que me deixou perturbado. Mas Pablo, o digital, cara, ele foi um colheiro que ele me fez estudar muito. Eu cheguei a perder, cara, sei lá, 2 horas, 3 horas sentado de frente para ele, para aprender o que ele queria, qual era a necessidade, o que eu podia melhorar, sabe? Trazer de melhoras para que ele viesse a desenvolver aquela capacidade toda que ele tinha, aquele potencial todo que ele tinha, mas que não acontecia, entendeu? E daí eu percebia que ele brigava muito na roda, né? Que ele caçava de um lado, caçava do outro, caçava do lado, caçava do outro. Não era só pelo desgaste, né? Mas eu precisava trazer um pouco de mudança, porque eu via que ele voava demais, cara. E não é bom, mesmo um colheiro pegador, eu na minha humilde opinião, o colheiro muito voando demais também atrapalha um pouco o passarinho, entendeu? E daí veio a sacada. Essa gaiola também era do colheiro presidente. Ela era um pouco mais alta justamente para esconder a briga do presidente do outro passarinho. E foi uma coisa que eu trouxe de um outro colheiro para justamente também adaptar nele. Eu trouxe a mexida um pouco do xodó, eu trouxe a gaiola de um outro passarinho e eu trouxe a capa de um outro passarinho. Quer dizer, eu mexi em 3 passarinhos. Mexi não, né? Porque o xodó eu não mexi, mas eu trouxe aquilo que era de experiência. E daí, cara, eu falei, eu comigo, né, pensando, falei, cara, de repente, se eu esconder ele mais, se você puder voltar o vídeo aí, eu vou te explicar mais ou menos. Eu vou tentar aqui. Você vê que ele tá na maritaca, né? Ele tá aí de frente aí, mas ele vai no puleiro, tá vendo? Mas ele precisa baixar a cabeça para poder achar o outro passarinho, tá vendo? Eu não deixei ele com essa visão ampla, livre. Esse puleiro também do meio não dava possibilidade dele fazer a pirueta, entendeu? Eu tirei essa possibilidade dele. E, cara, tanto da lateral não dava chance para ele virar a cambalhota, e o de cima também, do central. Exatamente, né? Exatamente. Porque esse do meio, ele tinha uma certa altura ainda, né? Ele não ficava rente ali no travessão da gaiola. Ele tinha uma alturazinha ali. E, cara, essa sacada, cara, isso foi sei lá, eu acredito que tenha sido mais, não vou dizer sorte, né? Mas alguma visão divina que eu tive para ter acertado nisso. Cara, isso eu acho que fez todo o diferencial na puxada do digital. Todo o diferencial. Ele nunca mais desacertou com essa empoleração, cara. Nunca mais ele deixou de cantar com essa empoleração. Ele teve alguns dias ruins já, assim, em torneio. Faz parte, né, Marco? Faz parte, né? Isso. Mas foram pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Bom, e daí, sim, a parte do baiano?
A parte do baiano foi engraçado. Eu peguei uma Madiba, né? E quando eu trouxe uma Madiba para casa, que ele ouviu uma Madiba, cara, no corredor, ele deu aquele descarrego de macheada, meu irmão. Catracou. Catracou e, porra, agoniado, e ele começou a cortar. E o Madiba fez a mesma coisa. A mesma coisa. Aí, pronto, se tornaram inimigos. Era por volta de 2 e alguma coisa da tarde, não tinha nem almoçado ainda. E aí eu falei, vou testar aqui. Vou testar um pouco os dois aqui, vou ver como é que... E ele pendurado de um lado e uma Madiba do outro. Cara, o pau quebrou ali mais de 3 horas ali, com eles dois. E ele tomou uma aversão a baiano, cara. Quando ele... O Pablo teve um torneio que o Digital ganhou, um 7 de setembro, no torneio do Serginho. É um torneio muito famoso lá no Rio de Janeiro. Eu acho que vocês devem conhecer, né? Em Campo Grande. Santa Cruz. Teve um 7 de setembro que ele ganhou uma anilha de ouro lá. Cara, foi muito engraçado. E ele não finalizou bem, cara. Não sei por que cargas d'água ele não entrou bem na roda. Não entrou legal. E eu falei, porra, hoje não vai dar bom. Ele deu 54 cantos na vassourada, o suficiente para passar. Foi o suficiente para passar. Só que haviam mais de, 150 gaiolas. O torneio foi um mega torneio, cara. Talvez até mais um pouco. E no que mexeu na roda, tirou aqueles que não classificou, coisa e tal, e bota aqui. É um culeiro famoso na época, que eu não lembro o nome dele agora, não me vem à cabeça, mas é um culeiro bom, cara. Um culeiro muito gostoso também. Era um baiano de peito amarelo, cara. E caiu do lado do Digital. Nossa. Cara, ele simplesmente se transformou, cara. Ele mudou da água pro vinho. Quando ele sentiu que era um baiano que estava do lado dele, no passarinho também, que cantava com bastante expressão também. Cara, ele ganhou o torneio, assim, eu não esqueço mais desse torneio, porque foi uma coisa... E daí foi onde eu percebi, que eu falei assim, cara, toda vez que eu comecei a perceber, né, que quando ele caía do lado de um baiano, de peito amarelo na roda, cara, ele simplesmente dava um espetáculo na roda. Caraca, velho. Pô, que sensação. Ô, Marcos, cara, deve ser... É algo que, cara, você não vai esquecer mais nunca, né, velho? Porque você tem um passarinho gostoso de puxar, porque um passarinho que... Ele não só cantava, ele cantava, encantava e dava um verdadeiro show, dava né? Um espetáculo, então, assim, é verdade. Igual você falou, tem um dia ruim, tem um dia ruim para todo mundo. Eu sempre falo, eu já vi fogo selvagem ruim, filho. Mas ruim mesmo na roda. E é o fogo, né? Então, assim, tem dia ruim, já vi meu passarinho ruim, então faz parte. Mas via de regra, um passarinho bom, acertado, ele vai ter uma regularidade. E o dia ruim, ele não deixa de finalizar. A gente tem que deixar isso claro também, né, Marcos? Exatamente. O dia ruim é aquele dia que o passarinho dá 150, 140, né? Não deixa de finalizar, mas que não foi dentro daquilo que a gente sempre espera, né? Do espetáculo, né? De um animal que era de grande velocidade como ele. O seu torneio inesquecível foi esse, então, dessa ilha de ouro? Foi um deles. Teve um outro também, cara. Teve um outro em São Paulo. Ele já não estava mais... Você pegou a estrada para longe, hein? Sim. Não, mas ele já nessa época ele já pertencia já o Marcelo, né? E ele eu não sei, cara, acho que a secretária dele lá, né, a amiga dele lá, descuidou do passarinho na época, e o passarinho parece que ficou na cozinha, né? Então ele pegou muita gordura, cara, nas penas, coisa e tal. E ele por algum outro motivo, ele não estava rendendo, cara. E aí o Marcelo me convidou se eu queria ir para São Paulo, coisa e tal. Mas eu fui, não, beleza, fui. Peguei ele, cheguei no torneio, cara, ele estava com muita gordura, cara, muita coisa. E eu não tive outra alternativa. Uma outra coisa engraçada, cara, ele tinha uma relação comigo monstruosa. É como se fosse um cachorro, eu não sei, cara, eu não sei te explicar. O Digital tinha uma relação comigo, monstro. Ele, quando ouvia a minha voz, ele simplesmente mudava. Ele mudava, cara, ele mudava. Se eu parasse perto da gaiola e falasse com ele, vamos, garoto, vambora, garoto. Rapaz, ele simplesmente mudava. E daí, cara, nesse dia tava eu e o Andrew no mesmo quarto de hotel, e eu comentei com o Andrew, eu falei, cara, eu não vejo outra possibilidade a não ser pegar ele na mão e tentar dar um banho nele aqui. E daí eu arrumei um shampoo, cara. Caraca, que doideira, mano.
Cara, foi uma pena não ter gravado isso. Eu arrumei um shampoo e dei um banho nele. Eliminei bastante gordura dele ali, pá, coisa e tal, uma água meia morninha. Não tava tempo frio, né? Mas como era noite, eu quebrei um pouco a temperatura da água e dei um banho nele, pá, coisa e tal. Cara, ele tava na minha mão de boa, como se fosse um cachorro mesmo adestrado, sabe? Sem fazer força para voar, para sair da minha mão nem nada. Parece que ali ele entendia que eu tava tentando ajudá-lo de alguma forma. E, cara, ele não tinha condição de cantar no torneio. Ele não tinha condição nenhuma, cara. Naquele jeito ele não tinha. Mas ele ainda chegou nesse torneio, cara. Se não me falha a memória, ele ainda finalizou com 186 cantos. Então, assim, cara, um dos torneios que me marcou. Me marcou muito pela condição que ele se encontrava. E assim, até mesmo eu, que já estava acostumado com ele, não estava acreditando, sabe, que ele pudesse mudar aquela... Superou, né? Ele se superou. Ele se superou, ele simplesmente se superou. Era um animal fantástico, Pablo. Fantástico, fantástico, cara. Eu já vi muitos pássaros bons, cara. Muitos, já vi muitos. Eu me encanto com pássaros bons. Às vezes as pessoas... porque tem criador que ele acha que só o dele é o bom, né? Ele acha que só o dele que é o insuperável e tudo mais. Não prestigia outros, né? Eu tenho muito prazer em prestigiar o passarinho dos amigos. Eu tenho um prazer em marcar um bom passarinho. Eu tenho um prazer enorme de fazer isso. E assim, mas eu nunca presenciei um animal, e eu nunca tive, né, na realidade, um animal que tivesse também comigo uma relação no qual o digital teve, cara. Foi um passarinho que foi um divisor de águas. Antes da gente falar, não sei se você vai sentir a vontade para falar do que aconteceu, né? Qual foi o triste fim, eu sei qual foi, mas você fica à vontade. Mas antes disso, eu quero falar sobre, cara, ele tá 100% acertado, Marcos vai em tudo quanto é torneio, e toma pancada, e de repente, com certeza você começou a ser assediado pelos grandes puxadores. Como é que foi essa coisa também? O cara deve sentir assim, pô, caramba, alguma coisa assim. Como é que é essa sensação, velho? Fala pra gente aí. Eu assim, cara, eu sempre costumo dizer, Pablo, eu não me deixei vislumbrar com isso, porque o dono do espetáculo, na realidade, não é o puxador, né? A gente conduz, né? Faz da melhor maneira para conduzir, né? A gente vê um jogador de futebol dentro de campo, dá o espetáculo, lógico que por trás dele tem um preparador físico, tem o técnico e tudo mais, mas a gente é como se fosse mais ou menos isso, né? Um preparador, mas o dono do espetáculo mesmo é o animal, né? É lógico que o assédio foi muito grande, né, cara? Eu lembro que o primeiro grupo, né, o primeiro grupo de WhatsApp, né, quem criou fomos nós, né, que os caras que começaram a interagir logo comigo, né, de início, como, por exemplo, o Ivan Brasil, o Marcelo Almeida, deixa eu lembrar aqui o Anderson de Guapi, né? A gente criou uma relação de amizade ali, coisa e tal, e aí nós fundamos um grupo chamado Coleirista Brasil, que tem até hoje, mas que não tá mesmo. Mas foi o primeiro grupo de WhatsApp no qual a gente compartilhava ali manejo, entendeu? E eu já te falei em off, né? De que eu sofri muita crítica com isso na época, porque os caras da antiga diziam, porra, tu tá maluco? Tu vai dar... Hoje, usando as palavras de hoje, né? Vai dar spoiler para os outros de como puxa, como não puxa passarinho. Hoje eu vejo aí uma como é que eu posso te explicar, cara? Pessoas vendendo, né? Vendendo ideias de que para manejo e tudo mais. E eu falo assim, caramba, cara, é uma coisa, um dom gratuito, né, cara? Por que você vai... Sei lá, mas cada um com seu cada um, não tô aqui para fazer crítica a ninguém, até porque eu não gosto de polêmica. Mas, pô, cara, na época a gente sofreu muito com isso, cara. Eu particularmente sofri muito com isso, porque dizia que, pô, tu vai ajudar os outros, coisa e tal, mas os grupos de WhatsApp na época, esse grupo em específico, né, cara, e depois vieram outros, como o do Ivan Brasil em São Paulo. Um abraço pro grupo Brasil Coleiro lá, que é um dos mais antigos aí também. Dos mais antigos, né? Ivan é gente boa, meu amigo. Tem medo de barata, mas vai fazer o quê? Não pode ser perfeito. Negão daquele tamanho, pô, pelo amor de Deus. E é corintiano ainda por cima.
Gente boa demais. Um abraço, Brasil. Um abraço, Brasil. Um abraço pro Ovelha aí, um abraço pros amigos aí que tanto participaram na época, né? Ovelha do Rio Grande do Sul, o Ivan Brasil em São Paulo. É tanta gente agora para lembrar. Aqui do Rio de Janeiro, então, são inúmeras pessoas. Marcelo Almeida, o Patrick lá de Arraial do Cabo também, um cara super gente boa. Patrick. Né? Patrick é gente boa demais. O Antes de Guapi, né? Um cara também sensacional. Vou mandar um abraço aqui para um amigo, cara, porque se ele ver essa live e eu não falar o nome dele, André Gago, é um amigo que trabalhou comigo já há muitos anos também na mesma empresa e também gosta demais. E o moleque tem talento, hein? Já vocês vão ouvir falar dele aí, não vai demorar muito. Então... Pode falar, pode concluir. Não, pode prosseguir. Então vamos lá, cara. O digital, infelizmente, teve um triste fim, né, cara? Assim, eu acho que foi o único que eu ouvi falar que teve realmente um acidente bem esquisito, cara, como esse, né, foi uma coisa muito bizarra, porque hoje eu até falo disso, mas na época me causou até quase que um início de depressão. Fiquei muito mal, cara. Fiquei muito mal. É mesmo, cara. Pô, tu tinha um apego. Cara, era como se fosse um filho mesmo, né, cara? Era uma relação de filho mesmo. Era um animal, sei lá, cara. É difícil a gente explicar sobre isso. Eu ainda sinto um pouco, né, por falar dele ainda, mas por lembrar do dia, cara, porque eu me senti muito culpado, sabe? E para tirar essa culpa de mim foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Eu não desgrudava dele em momento nenhum, cara. Quando eu botava ele para banho de sol, qualquer coisa assim, eu não desgrudava dele porque justamente para evitar algum tipo de acidente, né? Um gato, alguma coisa assim. E é tudo muito rápido, né, Marcos? É tudo muito rápido. Mas o que eu mais temia era gavião. Eu temia muito ataque de gavião, né? Uhum. Tanto é que eu botei ele embaixo de um... A gente chama... Eu não sei como é que se dá o nome agora. De um telhadozinho, né? Que protegia o portão eletrônico. Eu esqueci o nome que se dá aquilo ali. Eu botei ele ali, cara. Eu botei ele no banho de sol e daí Marcos, tirei... Então foi contigo esse acidente? Foi contigo? O acidente foi comigo, cara. E você, mas não tava... Você ainda morava no mesmo apartamento ou já era outra casa? Não, eu já morava aqui na região dos Lagos já. Já não certo. morava mais em apartamento, morava em casa. Certo, então vamos lá. E, cara, eu botei ele para tomar banho de sol, coisa e tal, e daí eu fui no banheiro pegar uma banheirinha de água, né? Eu fui na torneira, mas aí eu lembrei que a torneira era água de poço artesiano, e eu não botava água de poço artesiano para ele tomar banho. Cara, no que eu fui no banheiro, tipo, me deu uma vontade de urinar. E eu parei. Pablo, foi coisa de, sei lá, cara, de 50 segundos a 1 minuto e 20, mais ou menos. Eu sei te precisar, mais ou menos. Porque eu mijei rápido, eu urinei muito rápido para poder voltar. No que eu voltei, cadê o passarinho, cara? Aquilo me deu uma tristeza, que era que, cara, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, cara. E daí, cara, foi até assim, meio que engraçado por outra parte, né? Porque o caminhão do lixo tinha passado e eu achei que os caras haviam furtado o passarinho. Porra, corri atrás dos outros e tinha um amigo que morava no mesmo condomínio que eu, que é policial, e ele correu atrás e, pô, cara, será que foi o caminhão do lixo? Vamos atrás dos caras, coisa e tal. E, pô, acabou que a gente, né? Não esculachamos ninguém, nem nada, coisa e tal, mas perguntei, pô, cara, você não viu o passarinho? Não, cara, pô, não vimos, cara. A gente passou lá, tinha uma gaiola pendurada, mas eu não entendo de passarinho, então não... Aí voltamos pro mesmo local, cara. Nisso que a gente voltou, eu desesperado, cara, botei a mão assim, imaginando que fosse um ataque já de gavião. Falei, pô, cara, algum gavião pegou ele aqui. Cara, tinha um gambá em cima do telhado. Mas e a gaiola? Tinha um sinal de quebrado, alguma coisa? Nada. Pode, velho. Algumas pessoas dizem que o gambá, eu não sei se é verdade, até onde é verdade isso. Algumas pessoas dizem que o gambá ele lança o rabo dentro da gaiola, né? Para que o passarinho se espante, eu não sei. E de repente, aonde ele consegue capturar o passarinho. Uhum. Cara, eu acho que eu tenho esse vídeo até hoje, cara. E aí, cara, eu lembro que a gente desconfiou do gambá, né? Porque o gambá estava meio ali naquela situação. Quando eu fui ver o rastro de pena, deu exatamente onde o gambá estava. E daí eu lembro que eu derrubei o gambá. Eu sou um cara que eu sou muito contrário de matar qualquer tipo de bicho à toa.
Não gosto disso, sabe? Eu para matar uma formiga, eu sou meio complicado. Pô, cara, e eu não vi outra possibilidade, cara. Diante do desespero, eu falei, pô, deve ser. Cara, ele derrubei o gambá, minha cachorra pegou o gambá e matou o gambá, entendeu? Ela matou o gambá. Na dúvida, cara, eu falei, cara, não tem jeito, vou ter que fazer uma autópsia desse bicho, vou ter que abrir esse bicho. Ela estava morto mesmo, e abri o gambá. E para minha infelicidade, eu achei a anilha dentro do gambá. Cara, foi um dos piores dias da minha vida. Você tá doido, hein, Marco? É sem palavras, né? Sem palavras. É toda a história, todo o acerto, toda. Velho, não tem palavras para descrever, né, Marcos? Não tem. Não tem mesmo, cara. E aí foi-se um grande fenômeno, né, velho? Foi-se um grande fenômeno e também foi-se 2 filhotes, né, dele, né? Porque eu antes de vir para cá, ainda no Rio, eu cheguei a tirar 2 filhos dele, né? Mas eu era fraco com o manejo de filhote, né, cara? Porque o criador, cara, é cada um na sua área, né, cara? O cara que tira filhote tem que bater palma, meu irmão, porque é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. O cara, muitas das vezes, está na ponta do torneio, né? Você faz todo o sucesso com a ave, coisa e tal, e resultado. Hoje em dia a genética é de suma importância, né? A gente sabe disso. Mas, cara, tem que bater muita palma para quem está lá atrás, cara, para quem tira os filhotes, para quem tem o manejo. Cara, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. É uma coisa complicada. Eu crio aqui, eu sei o que é. Para tirar 17 filhotes essa temporada aqui foi uma luta, filho. Parabéns a vocês, cara, porque não é uma coisa fácil. Não é. Eu acho muito mais difícil do que puxar o torneio. Tá na mesma medida, viu, Marcos? Eu falo por experiência própria, que eu puxo e tenho criatório. É na mesma medida, cara. É trabalhoso. É muito complicado. Não, vou ser sincero, a criação ela te custa mais. Porque ela é muito desgastante. Eu acho que pesa um pouco mais. Eu acho mais complicado do que o. Pensando bem aquilo. Pensando bem, porque você. A atenção tem que estar ali 24 horas praticamente, né, cara? Você tem que estar ali o tempo todo cuidando e tudo mais. É complicado pra caramba. E aí, o que foi feito dos filhotes dele? Cara, então, eu morreram, porque eu não soube manejar, eu não soube fazer vacinar, fazer aquelas coisas. As etapas que vocês têm aí, né? O manejo que vocês têm aí, eu não soube fazer isso, infelizmente não vingaram, nenhum dos dois vingou. Entendi. Bom, e de lá para depois do digital você deu uma acalmada mesmo, realmente você não teve mais alguns outros bichos, não? Acho que algum tempo atrás aí, a coisa de mais ou menos um ano e meio, eu tive um coleiro chamado Marshall. Acho que tem aí um vídeo dele aí. Era um coleiro de rua que eu consegui fazer aí, dar uns 130, 100 e pouquinho cantos aí. Mas também não tive tempo para ele. Um passarinho que tinha até um certo potencial. Não uma coisa estrondorosa, mas um passarinho gostosinho de mexer. Talvez tenha sido o último passarinho que eu tenha botado para cantar. Entendi. Mas, enfim, pessoal, que história espetacular. Um triste fim. Mas, poxa, há muito tempo eu queria trazer esse cara para bater esse papo. Eu sabia, cara, que ia ser uma entrevista espetacular. Eu, curti bastante. 1h18 aqui passou voando, porque Rapaz. O Marcos conversa muito bem, se expressa muito bem. Que entrevista maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Marcos, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe, cara. Parabéns por todo o trabalho que você fez com o digital, e que bom que ficou eternizado para a gente aí as cantadas, os vídeos, e que vai ficar aí para vocês conhecerem. A gente vai terminar a entrevista com o vídeo novamente do digital, mas antes disso, Marcos Reis, você está aí com os seus agradecimentos finais. Fica à vontade para você falar o que você quiser, que vir na telha. Cara, primeiramente pedir desculpas, né? Porque já tem um bom tempo, já há coisa de uns 2 anos aí que eu tô adiando isso. Tá vendo aí, galera? Tem mais ou menos isso aí, viu, Marco? Eu sou um cara meio tímido para estar assim. Não, interagindo tete a tete, beleza, mas assim é meio complicado para mim. Mas agradecimento, cara. A gente sempre agradece os colegas, né, cara?
de longa data aí, que acredita no nosso trabalho, que acreditou na nossa mexida, orientação, muitas das vezes, né? Também nos ajudou com uma ou outra coisa, porque a gente nunca sabe tudo, né, Pablo? As coisas, principalmente agora, né? Eu não sei se eu tivesse que voltar a puxar, de que maneira eu vou me comportar também no torneio, porque a dinâmica da criação ela deu assim, um salto monstruoso, né, cara? Tem não só com as novas mexidas, mas com a medicina veterinária, ela trouxe uma coisa muito boa para a criação também, né, cara? Alimentação, cara, alimentação, as coisas evoluíram muito, né, cara? Eu tô me sentindo meio que um dinossauro aí nessa bagaça aí. Nada, cara, mas é aquele negócio. Dizem que o cara que aprende a andar de bicicleta uma vez, a palavra, não sei se é desaprende, né? Não desaprende, mas também não corre mais como antes. Não, cara, mas tá longe não, tá doido. O dom. Você lembra que você falou do dom? O dom, verdade, o dom verdade. Esse não tira, não, cara. Ninguém. A mesma observação vai ser sempre um dom, né? Então, não tem verdade. Jeito. Marcão, muito obrigado, que Deus abençoe. Um abraço a todos vocês. Fiquem aí com o Digital. Meu Deus do céu. Vamos lá. Um abraço a todos.